Tá, então pessoal, em relação ao conteúdo dessa semana aqui, a gente vai ver só a questão de forças, trabalho de forças não conservativas, né? Então, vejo que o grande poder da gente falar em energia mecânica é ter uma situação em que você tem que o trabalho de forças não conservativas ele vai ser igual a zero. Isso implica em energia mecânica inicial ser igual à energia mecânica final. Na verdade é que isso é mais profundo, né? O trabalho de forças não conservativas sendo zero, a gente vai ter uma situação em que a energia mecânica como um todo ela vai ser constante. Então veja que isso dentro de um movimento qualquer, né? Pensando naquele caso do pêndulo, por exemplo. Você solta o pêndulo aqui numa certa posição e ele vai fazer uma trajetória até chegar a uma posição mais baixa aqui. Se você garante aqui que o trabalho de forças não conservativas for zero, por exemplo, o trabalho da força de tensão aqui, ele vai ser zero porque vai ser perpendicular ao deslocamento instantâneo. Né? Então ele nunca faz trabalho nenhum dentro desse movimento aqui. Então, se você não tiver arrasto nesse problema, você vai perceber que em todos os instantes você vai ter sempre a mesma energia mecânica. Então a energia ela vai estar simplesmente sendo transferida de uma forma para outra, né? Então isso dá um grande poder para a gente de pegar qualquer estado e dizer, oh, esse aqui é um estado inicial, esse aqui é um estado final. Eu posso até pensar assim, tá, mas eu quero saber quanto que ela chega aqui da altura do outro lado. O que, que eu posso fazer? Dizer que isso aqui é um estado final e que esse daqui é um estado inicial e é igualar a energia desses dois estados. Então se você não tem nenhuma força de atrito, fica claro ali que esse pêndulo deve ficar oscilando indefinidamente, né? Só que os sistemas reais a gente percebe que não é isso que acontece. A gente eventualmente vai ter que o pêndulo para de oscilar. Então isso se deve ao quê? Ao fato que o trabalho de forças não conservativas vai ser diferente de zero. E aí como que a gente pode atuar nesse tipo de situação, né? Existe uma maneira da gente pegar e trabalhar com energia mecânica nesses sistemas em que você tem trabalho de forças não conservativas? Na verdade existe. Então nas contas aqui eu mostro que no caso de você ter um trabalho de força não conservativa, o que vai acontecer é o seguinte, que a variação da energia mecânica ela vai ser igual ao trabalho das forças não conservativas. E aí fica claro que aqui, que se você tiver aqui esse termo for zero, que a energia mecânica final vai ter, que é o ΔE, né? Energia mecânica final menos inicial, vai ter que ser igual a zero. Ou seja, que a energia mecânica final é igual à energia mecânica inicial. Então veja que, na verdade, esse caso aqui da conservação da energia mecânica, ele é um subcaso dessa expressão aqui, que é que a variação da energia mecânica é igual ao trabalho de forças não conservativas. Então, se a gente tiver der uma olhada lá na lista, vocês vão ver que tem vários exercícios em que a gente tem alguma força de atrito. E aí, como que a gente atua nesses casos, né? Então, se a gente olhar aqui, por exemplo, nessa discussão do oscilador harmônico com atrito, a gente tem um corpo que está oscilando aqui, ligado a uma mola, e inicialmente ele tem uma certa energia mecânica, né, que é descrita por essa reta aqui, que está mais no topo. Só que devido à força de atrito, o que vai acontecer é que conforme esse corpo ele vai andando aqui, a energia mecânica ela vai diminuindo. Porque a energia mecânica ela está sofrendo uma variação devido ao trabalho da força de atrito. Né? Então, veja que o trabalho do atrito ele é proporcional à distância que você percorre. Então, isso aqui é a expressão do trabalho do atrito. Se vocês olharem aqui, ó, esse D representa a distância percorrida pelo corpo. Tá? Então, em cada segmento, né, tipo, ele vai ou ele volta, ele vai estar perdendo energia linearmente com a distância percorrida. Né? Por que é linear? Né? Você pode imaginar que isso aqui é uma equação da reta, né? Onde você tem que μ vezes m vezes g vezes o cosseno de θ é o meu coeficiente angular b, né? E aqui o d é a minha variável que está descrevendo a posição. Né? Então o que vai acontecer é que se você escrever energia mecânica final menos energia mecânica inicial, ela vai ser igual a esse trabalho de forças não conservativas, ou você pode escrever que energia mecânica final é igual a energia mecânica inicial mais então o trabalho de forças não conservativas. Só que nós tem aqui que a gente tem que o θ é sempre 180 graus nesse caso aqui, porque a força de atrito está sempre no sentido oposto do movimento, nesse exemplo em específico. Né? Então o meu trabalho é sempre negativo. Então isso implica em que você tenha uma perda energética. Com essa perda linear, você vai ter retas. Né? Então você tem uma reta aqui que vai decrescendo, fazendo com que você perca energia. Então você percebe que quando ele chega do outro lado aqui, ele nem chega
numa posição simétrica ao que você teria em relação a onde foi solto, né? Se não tivesse atrito, o corpo teria que ir um pouquinho mais para a esquerda aqui. Então ele chegaria até essa posição. Mas quando você tem atrito, ele não chega. E aí quando ele volta para a direita, de novo ele vai perder energia. Então ele vai chegar aqui numa outra posição que já não é mais igual àquela amplitude inicial dessa oscilação que você tinha. Então ele vai perdendo energia e eventualmente ele vai chegar numa posição e vai parar. E é bem provável que essa posição aqui ela vai ser diferente da posição central. Por quê? Cada vez que a gente para o bloquinho nas extremidades do movimento, é uma chance em que ele tende... Bom, ele para e vira um atrito estático, né? Porque ele parou momentaneamente. Então, nessas extremidades, a força de atrito ela tem a chance de aumentar, né? De fato, ela aumenta, né? Quando que o corpo vai continuar se movendo? Quando ele vai parar numa posição em que a força elástica é maior do que a força de atrito estático máximo. Daí o corpo volta a acelerar em direção ao centro, tá? Só que eventualmente você vai chegar numa posição em que você não vai mais ter uma força elástica que seja tão intensa quanto, ou mais intensa, né, do que a força de atrito estático máximo. Então o que vai acontecer é que o corpo vai parar lá e vai ficar, não vai voltar mais. Se a gente tivesse uma força arrasto, aí o movimento seria diferente, né? Não seriam retas para começar, né? Você teria até aqui uma reta que pode dizer que denota a energia mecânica inicial. Mas essas retas que eu desenhei aqui entre as posições, entre os extremos, elas não vão ser retas no caso do oscilador que estiver, por exemplo, uma massinha pendurada numa mola e oscilando verticalmente sujeita à força de arrasto. Por que não vai ser? Porque a força de arrasto ela depende da velocidade. Então quer dizer que no centro, aqui onde você tem uma velocidade maior, você vai ter uma perda energética maior. Então essa curva aqui, ela deve ficar, deixa eu ver se tem um pedaço em branco aqui. Ela deve ficar mais assim. Você tem a parábola aqui está o centro dela. E aí você coloca o bloquinho nessa posição, por exemplo. Você tem essa energia mecânica do sistema. No começo ele começa a se mover e quase não perde energia porque a velocidade é muito pequena, mas conforme ela for aumentando, ela vai aumentando a perda energética até chegar no meio. Quando chega no meio ele começa a diminuir a velocidade, então vai diminuindo essa perda energética até que ele vai fazendo um movimento que vai parecendo um S assim, né? Porque você tem uma diminuição da velocidade nas extremidades, tá? Porque ele vai fazendo esse processo até que eventualmente ele chega aqui no centro. Então, quando você tem um corpo sujeito só à força de arrasto, ele sempre vai parar no centro, tá? Então, se ele estiver sujeito à força de atrito, isso não é verdade, né? Ele pode parar nas extremidades ali. Aqui tem outro exemplo interessante, eu acho que é mais palpável, mais preciso com os exercícios, tá? Que é um bloco sendo lançado por uma mola. Então veja que aqui esse problema não é complicado se a gente pensar assim, olha, se eu não tiver atrito e eu quero saber, por exemplo, qual que é a compressão que eu tenho que ter L da mola para poder lançar esse bloquinho e ele chegar aqui em cima. É claro que o bloquinho, para ele poder chegar aqui em cima, ele não pode chegar com velocidade nula, ele vai ter que ter uma velocidade mínima, que é dada pela raiz quadrada de R vezes G, onde R aqui é esse raio dessa trajetória circular. Isso aqui foi um resultado que a gente viu lá na parte de dinâmica, né? Só que, e se você tiver atrito? Aí as coisas ficam um pouquinho mais complicadas, né? Porque a gente tem uma perda energética, né? Você lança o bloquinho com uma certa velocidade aqui e ele vai perdendo velocidade conforme o tempo passa. Claro que se a gente for pensar em, olha, qual que vai ser a perda energética até ele chegar lá em cima, numa situação real, ele teria uma perda energética ainda durante a subida na pista, porque a gente ainda vai ter uma força de atrito, mas a força de atrito aqui vai ficar super complicada, porque ela vai depender da posição, né? Então, os problemas eles costumam ser mais bondosos e dizer, não, olha, só tem atrito na parte plana da superfície, depois na parte circular não tem mais. E o que você pode fazer? Como sempre, esses problemas eles podem ser resolvidos de maneiras diferentes, né? Você pode pensar assim, olha, a mola ela vai fazer com que esse bloquinho ele ganhe uma certa velocidade, mas aí depois ele perde velocidade devido à força de atrito. Que não é bem verdade, porque você não vai ter um processo em que você possa dizer assim que, olha, primeiro ele ganha velocidade e depois ele vai perder velocidade devido ao atrito. Porque conforme ele vai acelerando dessa posição aqui, L, até essa posição 0, onde ele teria, então,
perderia contato com a mola e passaria simplesmente a estar sujeito ao trabalho da força atrito. Nesse intervalo entre L e 0, ele está sujeito, primeiro, ao trabalho realizado pela mola, e, em segundo, ao trabalho realizado pela força atrito, né? Mas, se a gente pensar nessa ideia de que a variação da energia mecânica é igual ao trabalho de forças não conservativas, a gente pode simplesmente dizer o seguinte, que a energia mecânica final vai ser igual à energia mecânica inicial, abrindo aquele delta e passando a energia mecânica inicial para o lado direito, mais o trabalho de forças não conservativas. Então, você pode escrever o seguinte, qual que é a energia mecânica final? Vai ser m vezes g vezes y, onde y aqui vai ser 2 vezes o raio, tá? Mais energia cinética, que vai ser 1/2 da massa vezes a velocidade ao quadrado, mas a gente sabe que tem que ter uma velocidade mínima lá em cima, que é a raiz de r vezes g. Então, elevando a raiz de r vezes g ao quadrado vai dar r vezes g. E aqui do lado direito, o que eu tenho? Eu tenho energia mecânica inicial, que vai ser m vezes g vezes y inicial, mais 1/2 da massa vezes a velocidade inicial ao quadrado. Se a gente soltar esse corpo a partir do repouso, né, e a gente tem também, outra coisa que eu esqueci na energia mecânica, né, é que a gente tem uma energia potencial elástica. Então a gente tem aqui do lado esquerdo, eu coloquei o E, né, mas na verdade eu sei que a mola, quando a gente chegar naquela posição final, ela vai estar completamente relaxada. Mas aqui nessa posição inicial, a gente tem mais 1/2 da constante da mola vezes a compressão dela ao quadrado, né, que eu estou representando por L aqui. Então veja que a energia mecânica inicial está associada à compressão da mola, a minha velocidade vai ser nula, então não tem energia cinética inicial, e eu posso escolher o sistema de referência de maneira que a energia potencial gravitacional seja 0 nessa posição. Na verdade já ficou implícito que aquele seria o 0 que eu escolhi nessa posição aqui, né? Porque eu coloquei que a energia potencial gravitacional ia ser m vezes g vezes 2 vezes r. É claro que agora não é só mais esses termos que a gente tem também o trabalho realizado pela força de atrito. Mas esse trabalho vai ser o quê? Vai ser o módulo da força de atrito vezes a distância percorrida, que vai ser entre L e D aqui, né? Que seria L mais D, né? Pensando aqui como um todo. Agora fiquei pensando se eu não simplesmente escrevi D nessa solução, mas seria L mais D, segundo a figura aqui. E aí vezes o cosseno do ângulo, que seria cosseno de 180, né? Então aqui eu vou ficar com esse é um sinal positivo, eu estou somando isso, mas o cosseno de 180 é um valor negativo, né? Então é menos 1. Então basicamente aqui a gente vai ter o quê? Que m vezes g vezes 2 vezes r mais m vezes g vezes r sobre 2 vai ter que ser igual a 1/2 da constante da mola vezes a distensão lá ao quadrado, menos o trabalho da força de atrito, que nessa situação aqui vai ser o quê? Mi vezes a normal, que é m vezes g, né? Vou escrever por cima mesmo. M vezes g vezes d. Então percebam aqui que a gente tem uma situação relativamente simples para resolver. A única coisa é que a gente adicionou um termo a mais. E aí um passo a mais que seria abrir essa expressão aqui, né? Mas se vocês perceberem aqui, ela é muito similar àquela ideia que a gente estava fazendo na semana passada, que era de dizer que a energia mecânica ela era uma coisa que se conservava durante o movimento. Agora a gente sabe que ela não se conserva, exceto em situações especiais que seriam justamente quando o trabalho de forças não conservativas for nulo. E aí, mas e se tem trabalho de forças não conservativas, o que você faz? Você diz que a variação da energia mecânica é igual ao trabalho de forças não conservativas, tá? Em geral, nos problemas, essas forças não conservativas, elas são forças de atrito, de arrasto, alguma coisa assim, e elas vão realizar um trabalho negativo, tá? Mas isso não é obrigatório. Você pode ter um sistema em que o trabalho de forças não conservativas ele é positivo. Então isso vai fazer o quê? Com que você aumente, na verdade, a sua energia mecânica do sistema. Como que você pode fazer isso? Imagine que, sei lá, você pega uma cordinha e você puxa o bloquinho. Ou imagine lá o pêndulo caindo. Se esse pêndulo for, por exemplo, uma pessoa num balanço, e aí vem uma segunda pessoa e empurra ela está realizando um trabalho positivo, que vai estar cedendo energia mecânica para esse sistema periodicamente, fazendo com que cada vez a pessoa que está ali no balanço ela atinja alturas maiores. Então essa é uma situação que também pode ser descrita a partir dessa expressão aqui para energia mecânica, tá? Então esses sistemas eles são muito comuns, tá? Então a gente tem uma condição de trabalhar com eles.
Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu ver como é que está o enunciado aqui. Bloco, blá blá blá. Na seção plano da pista, o coeficiente de atrito cinético é 0,75, enquanto a parte circular, atrito nulo. Se a constante elástica é tal, o tamanho da seção reta é 60 centímetros, o raio da pista é de 130. Vejam que aqui está errado, então, né? Como eu falei ali, eu acho que eu devo ter pegado e colocado simplesmente D, né? Porque o problema, na verdade, me diz que D é toda essa distância aqui, ó. E não entre 0 e esse ponto. Então fica implícito aqui nessa figura que seria essa distância aqui. Então tomem cuidado lá que a minha figura está com um problema aqui. Deixa eu até anotar para fazer isso aqui, corrigir isso aqui depois. Essa figura 6.52. Deixa eu ver se eu consigo ver pela anterior. Não, 59. Figura 6.59. Corrigir. Certo, pessoal? Então tem muitos problemas que podem ser resolvidos simplesmente fazendo esse raciocínio. Ele não vai deixar a solução muito mais complexa, tá? A única coisa é que a gente vai ter que fazer esse tipo de análise aqui, ó. Que energia cinética final, mais energia elástica final, mais energia potencial gravitacional, menos energia cinética inicial. Então, veja que isso daqui, ó, é energia mecânica final, isso daqui é energia mecânica inicial, né? Então a variação da energia mecânica agora é igual ao trabalho de forças não conservativas. Agora eu queria falar um pouco sobre, na verdade é meio que adiantar um conteúdo que vai ser Física 2, que é o princípio da conservação da energia. Porque, assim, a gente sempre ouve falar que, olha, a energia mecânica ela é uma coisa que se conserva. Mas vocês podem pensar assim, tá, nesse problema aqui do bloquinho, onde é que foi parar a energia que estava na mola? Você tinha uma parte da energia que estava na mola armazenada, uma parte dela foi lá para energia potencial gravitacional e outra para energia cinética quando chega nessa posição superior aqui. Mas e a diferença foi para onde? Como é que se conserva se essa parte dessa energia sumiu? Na verdade ela não sumiu, mas a gente tem que verificar exatamente o que está acontecendo aqui. Se você pegar e pegar uma lixadeira, alguma coisa assim, esfregar ali numa superfície por muito tempo, você vai perceber que vai ter um aquecimento característico, né? Bom, não é à toa que a gente pega e esfrega as mãos no inverno, né? Esse ato da gente ter atrito entre duas superfícies, caracteristicamente ele leva a um aumento da temperatura. Então a gente pode pensar assim, bem, a energia ela se perdeu, ela virou calor, ela virou um aumento de temperatura na superfície. Isso é uma, assim, digamos aqui, a possibilidade mais simples que a gente pode ter. Que simplesmente se perdeu energia porque ela virou outra coisa, ela virou calor, de alguma maneira. Mas a gente pode pegar um outro sistema, né? Então veja que aqui eu tenho um bloquinho ligado por uma mola, eu vou colocar esse sistema para oscilar. Se a gente fizer isso, é muito fácil a gente notar um aquecimento característico dessa água, né? Se a gente pegar a experiência do Joule lá, que é um marco na questão do calor, né? Porque inicialmente se imaginava que o calor e trabalho e energia eram duas coisas completamente diferentes. Mas o Joule ele fez uma experiência que não é exatamente isso, né? Ele pegou, colocou umas pás aqui que podem girar e aí fez um sistema com uma roldana e aí colocou um bloco suspenso. Esse bloco aqui tinha uma massa grande e tinha uma quantidade pequena de água aqui dentro do sistema ligada então a essas pás que podem girar aqui. E aí ele percebeu que se você pega e faz isso aqui, você vai perceber, colocar um termômetro, você vai perceber que existe um aumento da temperatura aqui desse líquido. Então, o que está acontecendo? Então, de alguma maneira, de fato, quando a gente pega e tem lá uma certa variação da altura, a gente tem, de fato, um aumento da temperatura do corpo, né? Então, você realiza um trabalho de alguma maneira ali, você transforma aquela energia mecânica que você tinha em um aumento característico de temperatura. Isso é muito similar àquilo que eu acabei de falar, né? Você pegar e esfregar ali uma superfície tendo uma força de atrito, você vai perceber também um aumento de temperatura. Então isso não invalida a ideia de que, olha, você pode simplesmente ter transformado a energia numa coisa diferente. A gente pode fazer mais um outro experimento, que é o seguinte. Vamos imaginar que você tem um gás que está dentro de um êmbolo aqui, e aí você tem uma mola que está comprimida.
e aí você está segurando ela, sei lá, com a mão ou com algum dispositivo, de maneira que ela impeça a compressão desse gás. Aí você põe lá um termômetro e verifica a temperatura do gás, ele está na temperatura ambiente. Aí você pega e solta essa mola. Você vai perceber o quê? Que esse gás vai ser comprimido. E você vai perceber um aumento da temperatura do gás. Bom, então de alguma maneira, de novo, a gente tem essa situação de você pega e realiza um trabalho de alguma maneira e isso aumenta a temperatura das coisas. Então você transforma energia em um aumento de temperatura. Só que você pode fazer o contrário também. Isso é bem fácil de fazer com gás. Você vem aqui, pega e taca fogo embaixo desse êmbolo para causar um aumento de temperatura dele. O que você vai perceber? Vai perceber que o êmbolo começa a expandir, começa a comprimir a mola. O que está acontecendo? Você está transformando a energia, transformando aquele calor que ele está recebendo, né, em trabalho. Porque você está conseguindo comprimir a mola, então você consegue transformar calor em energia mecânica. Então, na verdade, o que a gente tem aqui é que, na verdade, a energia não está se perdendo. Ela está se tendo transformada em outra forma de energia. Então, o calor ele está relacionado à energia. Ele, de alguma maneira, ele é uma energia que está transitando entre um sistema e outro. Porque você pode pegar dois corpos e colocar eles em contato e você vai perceber que se um estiver quente e o outro estiver frio, que eles vão ficar mornos os dois no final do processo, né? Depois de um certo tempo. Então, na verdade, o calor está fluindo de um corpo para outro. Então, a gente diz que o calor, na verdade, é energia em trânsito. É uma energia que está sendo transferida entre dois sistemas. Então, a gente tem, além de usar trabalho para poder transferir energia entre um sistema e outro, a gente pode usar calor. Então, a gente consegue ampliar um pouco essa questão da energia, tá? Então, existe um princípio que ele não consegue ser deduzido. Ele é simplesmente enunciado. Assim. A gente diz, olha, a gente acredita nesse princípio aqui, de onde que a gente tirou? De observação, assim como segundo a lei de Newton. Por que a aceleração de um corpo está relacionada à força que é exercida sobre ele e à massa? Porque é assim que a gente observa os sistemas físicos e eles se comportam dessa maneira. Poderia depender de outra coisa? Poderia, mas não depende. Então a gente tem que fazer uma série de observações para poder chegar a essa conclusão de que, olha, funciona assim. E com a energia aconteceu isso também. Então ela surge aí nesse contexto de mecânica, mas ela se estabelece de uma maneira que a gente percebe que ela é uma coisa que é um conceito que não está restrito à mecânica. Ela aparece em todos os ramos da física. Então ela se torna um princípio super fundamental para a física. E acaba sendo... a gente observa isso e vai percebendo como que a energia funciona, tá? Então uma das coisas que a gente pode perceber é o seguinte, que existe uma energia mecânica no sistema. Nos sistemas físicos, né? E essa energia mecânica está associada, por exemplo, à energia cinética e às energias potenciais associadas às forças, como a energia potencial elástica e a energia potencial gravitacional. Mas tem outras. Tem, por exemplo, energia potencial associada à força eletrostática entre duas cargas. Então essa é mais uma forma de energia, tá? Mas também tem energias que a gente chama de energias internas. Por exemplo, se você tem lá um cubo de um metal que está muito quente, e você pega e coloca esse metal em contato lá com o meu êmbolo que tem um gás que pode comprimir a mola, então eu percebo que aquela energia do cubo ela flui para o gás e ela vai fazer com que esse gás ele se expanda. Então o que aconteceu com esse gás? Quando você aumentou a temperatura do gás, você aumentou a energia interna dele. E você diminuiu a energia lá do bloquinho, porque essa energia foi transferida para o gás, você diminuiu a energia interna dele. Então existe uma energia interna que está associada à temperatura, tá? Então vocês vão ver lá em Física 2 que existe esse conceito e que então o calor que foi transferido entre um corpo e outro, ele está associado a gente chama o que representa o calor por quê, né? Então, você pegar o cubinho lá, ele perdeu uma certa energia, essa energia está associada à massa do corpo, né? Vezes uma grandeza chamada calor específico, vezes a variação da temperatura. O calor específico está associado a cada material, tem o seu, né? Você vai ter lá, o alumínio tem um calor específico, o cobre tem outro, o chumbo tem outro. Mas, em geral, dos metais, ele é muito similar um ao outro, tá? Mas você vai ter
um tipo de molécula que tem um calor específico muito alto, que é a água. Então, por isso que a gente utiliza água para pegar e manter a temperatura de sistemas estáveis, né? Porque o calor específico dela é altíssimo. Então, e é uma coisa que é super acessível, literalmente dá na torneira, né? Se você lá abrir a torneira, você tem água. Então, é um negócio que literalmente cai do céu, né? Então, a gente pode dizer que é muito conveniente a gente utilizar a água, né? Só que, claro, água quente tem problemas de corrosão, então a gente mistura algumas tranqueiras juntos para diminuir esse problema. Mas o fato é que existe então uma quantidade de energia associada à temperatura, que é o que a gente chama então, de energia interna. Então, quando você varia a temperatura, você tem que ceder calor para um corpo ou você tem que tirar calor desse corpo, né? Então, o calor é meio que uma energia em trânsito. Então, o calor ele entra aqui junto com o trabalho. Então, ele é uma forma de você transferir energia entre um sistema e outro. Pegar fazer uma análise de um sistema qualquer que tenha lá uma certa energia interna. Outra coisa que a gente pode dizer que é energia interna é energia química. Então, por que você pega um combustível, você queima ele e você libera energia? Porque ele tem energia armazenada nele. Como que diabo de energia é essa, né? Na verdade, essa energia era energia potencial elétrica associada às cargas que compõem os átomos e esses átomos compondo moléculas. Então, quando você tem lá um hidrocarboneto, como os que compõem a gasolina, né, ou o álcool, você tem uma energia associada àquela molécula. Então, você tem uma configuração de cargas ali. E aí, quando você queima, o que está acontecendo? Você está dando uma certa energia de ativação para o sistema começar a conseguir se recombinar. E aí você recombina aqueles átomos de carbono e hidrogênio com átomos de oxigênio que estão presentes no ar. Isso libera energia. Que energia? Energia potencial. E aí você vai perceber que, olha, quando você faz isso, você aumenta a energia cinética das partículas. E aí a temperatura, na verdade, ela é uma medida dessa energia cinética média das partículas. Então, se você pegar, por exemplo, um gás, o que é a temperatura? Como é que um gás pode armazenar uma energia interna? Ele tem duas formas de armazenar energia interna. Uma é na composição da molécula, que seria uma energia potencial, que é como eu falei ali no hidrocarboneto, né? Você tem uma energia associada à configuração das cargas. Ou você pode ter uma outra forma de energia que é justamente associada à velocidade das partículas. Então, se você pega um gás, fica claro que essas partículas elas estão simplesmente transladando dentro de um certo volume. Mas você pode ter, por exemplo, um sólido. E aí, num sólido, a energia cinética está associada a uma oscilação em torno de uma posição de equilíbrio. Né? Porque um sólido ele tem lá um monte de partículas que ocupam posições de equilíbrio, formando ali são átomos que estão, de novo, através de forças eletromagnéticas, eles estão interagindo uns com os outros de forma que eles fiquem se movam em conjunto, estão unidos de alguma forma através dessas forças. Mas eles podem oscilar em torno dessa posição de equilíbrio. E essa oscilação aqui está associada a uma energia cinética. E essa energia cinética está associada à temperatura. Então, se você pega lá, por exemplo, um carro, o que a gente tem? A gente tem um tanque de combustível e a gente tem lá uma máquina térmica. E aí, o que está acontecendo? O que faz o carro andar, né? Do ponto de vista de dinâmica, o que faz o carro andar é o fato de que você tem uma força de atrito que é exercida nos pneus, fazendo com que as rodas andem para frente. Só que se você for pensar de um ponto de vista de energia, você vai perceber que essa força não pode realizar trabalho. Por que não? Porque é uma força de atrito estático e você não tem deslizamento do ponto de contato, né? Então, se você não tem deslizamento do ponto de contato, a força ela não realiza trabalho, porque para poder realizar trabalho você tem que ter uma força e uma distância sendo transladada pelo corpo sujeita a essa força. Mas quando você fala em força de atrito, você está trocando de pontos de contato. Então, de onde é que vem esse trabalho? De onde é que vem essa energia que aumenta a energia cinética do corpo, do carro nesse caso? Vem lá do tanque de gasolina, né? Então, você tem lá um combustível em que você queima esse combustível no motor e aí ele vai fazer o que? Vai forçar você ter uma rotação dessas rodas de alguma maneira. E isso está transformando então essa energia interna que estava armazenada no combustível em energia cinética. Qual que é a grande vantagem de um carro elétrico? Por que ele consegue fazer uma quilometragem
tão mais alto que um carro a combustão interna dentro de uma cidade. Como que você faz para essa energia cinética ser dissipada quando você precisa parar o carro? Você freia. Na hora de você frear, você simplesmente está pegando as pastilhas de freio e esfregando ela nos discos. Isso leva a um aumento da temperatura dos discos que é muito alto. Então essa energia cinética está sendo convertida em calor. Aliás, em um aumento da energia interna dos discos de freio. Então, essa energia interna ela vai ser transferida para o meio depois quando se dissipa essa energia no gás que é a atmosfera. Então, por isso que o disco de freio ele tem que ser bem ventilado, né? Então, um carro esportivo ele precisa de rodas grandes porque ele precisa de discos de freio grandes, porque a coisa mais importante que um carro tem que fazer é parar quando precisa, né? Então, você precisa dar um jeito de dissipar essa energia. Um carro elétrico ele tem um outro recurso, que é usar os motores elétricos como geradores. E quando ele faz isso, ele consegue pegar essa energia cinética e transformar ela de volta em energia interna, armazenada na bateria. E a bateria nada mais é do que uma maneira de você conseguir armazenar energia, né? Da mesma forma que um combustível. Ela é armazenada como energia interna. Tanto que não é à toa que se você pegar uma bateria de lítio, se você furar ela pega fogo. Porque é comum que os materiais que eles armazenam muita energia, eles peguem fogo. Mesmo se pegar um metal ele tem uma energia muito grande ali, que é armazenada, digamos assim, no fato de que você tem um material puro. Esse material poderia se combinar com oxigênio, né? Você pega, por exemplo, o ferro, se ele se combina com oxigênio, ele forma ferrugem, que são óxidos de ferro, e ele libera energia. Por que isso não acontece rapidamente? Porque, em geral, você não tem uma energia de ativação suficientemente grande para fazer com que essa reação ocorra, tá? Mas se você pegar bombril e colocar fogo, como você tem fios muito fininhos, eles pegam fogo. E a temperatura que eles atingem é muito alta. Então você tem uma liberação de energia, né? Você pegar madeira, por exemplo, é carbono. Você pega lá a gasolina, você tem uma quantidade de energia muito grande armazenada. Na verdade, se você pegar gasolina por quilograma, ela tem muito mais energia do que bateria de lítio. Mas o problema da eficiência de um carro é que você joga essa energia fora. Então você não consegue ter uma grande capacidade de você percorrer uma distância grande, né? Claro que sempre você tem alguma perda energética, né? Afinal, senão um carro elétrico nunca precisaria ser carregado, mas ele precisa. Por quê? Porque o pneu deforma quando ele anda, nem sempre você vai fazer uma frenagem que você vai conseguir recuperar toda a energia. Você tem a força de arrasto do ar, então uma parte dessa energia ela é transferida para fora do teu sistema de várias outras formas, né? Uma delas é calor. Então, se você pega e freia o carro elétrico com muita intensidade, ele usa freios mecânicos que jogam temperatura perdendo para o meio através de transferência de energia para o gás, né, que é a atmosfera. Ou você pode ter lá um trabalho realizado pela força de arrasto. Então, a questão da energia ela é amplamente aplicável. E a gente tem mais uma forma de a gente transmitir energia entre sistemas que é mais interessante ainda. Que, veja, a gente pode transmitir energia térmica por contato, a gente pode transmitir também por, sei lá, trabalho, realizando um trabalho ali sobre um gás, por exemplo, ou a gente pode transmitir por radiação. Veja que se você pegar lá o Sol, ele tem uma certa quantidade de energia que ele transfere para a Terra a todo momento. Mas como que ele faz isso? Porque não tem contato térmico. Você também não tem trabalho sendo realizado. Como que faz para poder chegar essa energia aqui? Essa energia ela vem na forma de radiação. Uma radiação eletromagnética, assim como micro-ondas, ondas de rádio, luz visível, infravermelho, são todas radiações eletromagnéticas que transferem energia. Tem radiações que são extremamente energéticas, como raio-x, por exemplo. E essas radiações que são extremamente energéticas, elas conseguem até fazer com que moléculas elas se quebrem. Por isso que, por exemplo, o raio ultravioleta causa queimadura na pele. Por quê? Porque uma radiação eletromagnética uma intensidade tão alta que ela consegue fazer com que as moléculas de DNA ali das células da pele elas se quebrem. E quando o DNA se quebra uma célula, a célula morre. E na verdade você tem uma
uma queimadura solar, na verdade são só células que morreram devido ao fato que você tem radiação. Existe outra maneira de você ter queimadura também, né? Que é você fazer com que a temperatura localmente atingida seja muito alta. Então é outra maneira de você matar células, né? E aí tem uma terceira que é você fazer com que a temperatura da célula fique muito baixa. Então você pode ter queimaduras por frio, na verdade, né? A gente costuma associar queimadura com calor, mas ela pode ser uma queimadura é célula que morreu. Ela pode morrer de várias formas. Pode ser queimado porque a temperatura aumentou, pode ser por radiação eletromagnética, pode ser até mesmo por frio, né? Congelamento leva à morte das células e você tem uma queimadura por frio. Apesar disso, a gente não ser uma coisa que a gente tem uma experiência muito grande, né? Mas gente que vai fazer alpinismo tem esse tipo de problema, porque se congela lá os dedos do pé, você perde os dedos porque eles morrem. Então é um tipo de queimadura também, né? Mas voltando para a física do negócio, né? Se a gente pegar todas essas formas de energia, a gente pode dizer que num sistema a gente tem transferência entre essas diversas formas. A gente tem lá energia mecânica, energia interna. Se a gente somar essas duas variações, né, do sistema, a gente tem que igualar isso ao trabalho realizado por forças externas ao sistema, ao calor e à radiação. Por que a gente tem que fazer essas distinções aqui, né? Veja que algumas formas de energia a gente pode classificar elas como energias mecânicas facilmente, né? Uma mola que você tenha lá, ou você pode ter cargas elétricas e você tem lá uma esfera carregada, uma outra esfera carregada, você tem uma energia eletromagnética associada a essas duas esferas aqui. E aí você tem essa questão das energias internas, mas que se você for ver no fundo, a energia interna nada mais é do que a energia cinética das partículas que compõem os corpos. Então ela é análoga a uma parte da energia mecânica, que seria a energia cinética do sistema como um todo, né, do corpo como um todo. E a gente tem a questão da energia potencial eletrostática lá entre as cargas que compõem as moléculas. Então essas energias elas estão muito ligadas ao conceito de energia mecânica também, porque elas são meio que uma forma de energia mecânica. Só que, em geral, você não vai conseguir quebrar um corpo, né? Você não vai conseguir pegar e usar toda a energia lá que você tem no movimento de todas as partículas. Então, essa distinção é conveniente. A gente armazena isso, diz que você tem uma energia interna armazenada. Então, bateria, combustível, tudo isso aí entra como energia interna. Mas tem também que você pode ter uma situação em que você tem forças internas realizando trabalho e essas não entram nessa parte aqui de forças externas. Então vejam que forças internas realizando trabalho, elas podem no máximo fazer com que a energia mecânica de partes diferentes do teu sistema mude. Então você pode ter lá um motor elétrico realizando trabalho sobre um bloquinho que está dentro do teu sistema. O teu sistema está aqui fechadinho. E aí você tem aqui uma bateria ligada no motor elétrico. Então você está pegando a energia interna da bateria e está realizando trabalho sobre o bloquinho. Então o que você perde de energia da bateria, você ganha de energia do bloquinho. Então a tua energia não saiu do sistema. Então a gente tem que fazer aqui, para trabalhar com conceitos de energia dessa forma, a gente tem que dizer que a gente tem um sistema fechado, que a gente tem uma fronteira desse sistema. O que seria você pegar e ter um trabalho externo realizado? Vir uma força de fora aqui e empurrar esse bloquinho. Isso seria uma forma de você ter uma alteração da energia interna do sistema. Você pegar e colocar fogo embaixo aqui desse sistema com fósforo, o que você vai fazer? Você vai fazer que a temperatura dele aumente. Então esse é um calor externo vindo. Você pode colocar uma radiação eletromagnética fazendo com que, sei lá, você coloca uma antena aqui que capta a radiação eletromagnética e dá para o motor, e o motor usa para realizar trabalho sobre o bloquinho. Então essa é uma outra maneira de você ceder energia para o sistema, tá? Então isso aqui, claro, uma coisa que eu vou cobrar de vocês, que isso é um conteúdo de Física 2, mas eu acho interessante a gente já aqui em Física 1 esclarecer que, olha, a energia ela é algo maior do que essa energia mecânica que a gente está trabalhando, tá? Ela é um conceito super fundamental e extremamente poderoso, tá? Então vai ter situações em que você não tem como você determinar qual que é a energia que um certo componente no circuito eletrônico, por exemplo, está dissipando, exceto se você pensar nessa questão da conservação da energia, tá? E isso ele é uma coisa assim, claro que na realidade, se for ver lá, você sempre vai fazer as medidas, você vai perceber que por melhor que o teu sistema seja, você vai ter uma perda de energia.
Você vai ter ali uma forcinha de arrasto, uma forcinha de atrito, você vai ter ali uma radiação eletromagnética que você perdeu, jogou fora de alguma maneira. Então isso vai fazer com que a energia do teu sistema ela sempre diminui pelo menos um pouquinho, tá? E aí você vai pensar, tá, mas e como é que você pode ter tanta segurança assim de que a energia se conserva então? Você sempre perde um pouquinho. Porque quando você tem perdas grandes, você já procura e você acha onde é que essa perda foi. Mas sempre tem um restinho ali que você não consegue achar onde é que foi. Mas a gente diz que não, isso daí foi uma dissipação para o meio que a gente não contabilizou. Porque tem sistemas físicos que são muito fundamentais, né? Você imaginar lá o movimento de cargas elétricas. E aí lá você consegue perceber que, olha, para esse sistema ser estável, a energia tem que ser conservada. Então isso meio que é um princípio. A gente, analisando diversos sistemas de diversas maneiras possíveis, sempre considerando que, olha, a energia mecânica ela é conservada, a gente consegue chegar numa explicação para as coisas. Tem um caso muito famoso em que tinha lá uma reação que era, agora eu não lembro exatamente o que era, eu acho que era uma partícula alfa, que é basicamente um núcleo de hélio, né? São 4 partículas lá, 2 prótons e 2 nêutrons, que ela decaía lá no sistema, fazendo com que você tenha um próton sendo ejetado do sistema para poder tentar procurar deixar isso aqui mais estável, né? E aí nesse decaimento aqui se percebia que uma parte da energia sumia. Aí teve um físico famoso que falou assim, não, eu acho que, bem, acabou, né? A gente achava que a energia mecânica a energia se conservava, mas esse é um sistema que não se conserva. E daí chega um outro lá falando, não, peraí, vamos imaginar o seguinte, a gente tem uma terceira partícula. E essa partícula, ela leva o resto dessa energia. E a gente não acha essa partícula porque ela não é detectável. Aí você pode pensar, não, mas parece piada, né? Alguém está dizendo assim, não, vamos pegar e imaginar que a gente tem uma partícula impossível de detectar só para poder salvar o conceito de conservação de energia. E aí ficou meio aquela coisa assim, né? Parece que a pessoa está forçando a barra, né? A questão é que anos depois foi possível detectar essa partícula. Essa partícula é conhecida como neutrino, representada por uma letra grega Ni. E, de fato, era ela que levava a energia embora, né? Então, vejo que isso é uma coisa que fundamenta muito uma teoria. Você pegar e olhar para a teoria e falar assim, olha, se essa teoria estiver certa, ela está fazendo essa previsão aqui. Agora é uma questão de verificar se essa previsão funciona ou não. Aí você vai lá e testa e a previsão funciona. Então, isso é um negócio assim que geralmente a gente começa a estabelecer uma teoria observando fenômenos e chegando a conclusões de como que a teoria tem que ser. Mas a partir do momento que você começa a ter uma teoria tão fundamentada, tão completa, que você consegue prever alguma coisa e vai lá e medir e acha, a teoria se estabelece e ela fica muito forte. Então o que acontece com a energia mecânica, com a conservação da energia como um todo, né, não só a energia mecânica, é isso. Diversos sistemas são estudados e a gente verificou, olha, existe aparentemente uma conservação da energia. E em um certo momento alguém faz uma previsão que, olha, deve existir uma nova partícula que a gente não conhece, que a gente não consegue detectar ainda. E depois você acha a partícula. Então isso ajuda a fundamentar, estabelecer, cimentar essa teoria como sendo uma coisa fundamental, tá? Então com a energia aconteceu justamente isso aí. E ela é um princípio fundamental da física, né? Então a gente pode dizer que existem várias formas de energia, mas que no fundo, o que existem são energias potenciais e energias cinéticas, tá? E também, claro, trabalho e radiação eletromagnética. O calor, basicamente, se você coloca 2 corpos em contato, o que você tem ali? Você tem lá 2 sólidos, por exemplo, 2 bloquinhos de alumínio, um que está quente e outro que está frio. Aquele que está quente, as partículas elas estão oscilando com uma intensidade alta. Aquele que está frio, ele está uma oscilação menor, né? Quando você encosta os dois um no outro, o que você está fazendo? Que as partículas da fronteira ali que estão se agitando muito, elas começam a induzir uma oscilação naquela outra que está do lado. Então isso vai propagando essa energia de forma que os dois acabam ficando num equilíbrio. Então você transfere uma parte dessa energia dessa oscilação para o corpo que está do lado. Então a isso a gente dá o nome de calor, dessa transferência dessa energia entre os dois corpos. Que tipo de energia? Nesse caso aí era uma energia cinética, né? Bem, acho que é isso, pessoal. Já deu meio-dia aqui. Se puderem dar uma lida lá nesse conteúdo, acho que estou explicando ele com
nas notas de aula um pouco mais bem compassadamente aqui, né? Que eu fiz só mais um resumo. Certo? Então,